podia dar errado, deu errado. Eu já não sabia mais se eu tava sendo roubado, se eu tava trocando ideia com um cara na viela. A gente já pensou em deixar o carro no meio da estrada e sair correndo. Esses relatos de perrengues do dia a dia são só alguns exemplos de como os sufocos da vida real podem se tornar aventuras. E disso o brasileiro conhece bem. Quantos perrengues viraram histórias para contar com os amigos em roda de bar? Mesmo quando se está em busca de lazer ou apenas de descanso, o brasileiro muitas vezes se encontra com um velho conhecido, o obstáculo. Ih, rapaz. Apesar disso, não é incomum que o brasileiro consiga tirar proveito da situação, o famoso fazer do limão uma limonada. Mas por que experiências supostamente negativas acabam virando aventuras e boas memórias? Saiu de São Paulo de um sítio em Mariporã, que era uma estrada de terra, é perigoso e não era pra gente chegar tão tarde. A gente chegou na estrada de terra, começou a escurecer, comecei a subir, o carro tava muito pesado, tava cheio de gente, cheio de mala, começou a cair pra trás, aí eu enfiei o pé no freio, só que o carro continuou descendo, entendeu? Até a hora que caiu numa vala da curva que eu não consegui fazer, porque eu tava andando de costas e eu tava sem visão. Meu carro caiu numa vala. E ele ficou pendurado e deu desespero. Depois a gente ficou... não conseguia empurrar o carro sozinho. Começou a ficar escuro. A gente já pensou em deixar o carro no meio da estrada e sair correndo. Aí passou um carro com uma família. Aí a gente pediu ajuda pra ele. Ele tirou uma corda do porta-mala dele. E aí foram quase 10 pessoas empurrar o carro lá na traseira. Até a hora que saiu da vala. E eu consegui sair em primeira com tudo até quando a gente conseguiu terminar a subida. Relatos como esse mostram como situações que envolvem obstáculos são vistos muitas vezes como aventuras. E o brasileiro está mais do que acostumado com isso. Pode soar como um clichê motivacional, mas encarar as situações como aventuras nos ajuda a superá-las com mais facilidade. Isso quem diz é a psicanalista Ana Moraes Martins, especialista em tratamento de traumas. Em psicanálise, precisamente a gente chama isso de aprender com a experiência. No senso comum, inclusive, a gente fala fazer do limão uma limonada. Eu posso lidar com bom humor, eu posso ter um pouquinho de paciência e dar risada. Se eu tenho essa capacidade de olhar com bom humor e não dar um peso excessivo àquela situação, esse seria o primeiro aspecto que favorece a gente aprender com a experiência. Quando alguém conta a história de alguma situação complicada que já enfrentou em uma viagem para a praia, por exemplo, a narrativa costuma ganhar tons de heroísmo e outros elementos de aventura. Além de ajudar a lidar com mini traumas estressantes da situação, isso contribui para deixar a experiência memorável. Esse é o caso da youtuber Capistrano, que passou por altos perrengues em uma clássica viagem à Praia Grande com sua família e contou um pouco dessa aventura pelo litoral paulista para a gente. A gente queria ir pra praia, que a gente mira na Ilha Bela e a gente vai na Praia Grande. Beleza, chegou o dia da viagem. E aí era pra levar 1h30, levamos 3. E aí a gente chegou, pegamos a chave lá com a moça, já temos lugar pra dormir. Se der tudo errado, lugar pra dormir a gente tem. E aí a gente foi ver o apartamento. E tinha um sofá de couro. E aí era o único lugar que dava pra dormir no negócio da horizontal. Que é confortável dormir na horizontal, né? Era o único lugar possível. E aí a gente fingia plenitude, mas tava grudando no sofá assim, no meio da noite tinha que se desgrudar do sofá assim pra virar de lado, pra ficar um negócio do confortável. Que sabe o confortável aqui? O que mais aconteceu? Ah, não tinha sinal de TV também. Sumiu a carteira do meu pai. São Pedro decidiu que ia chover tudo no último dia que a gente ia ficar lá. Deu tudo errado. Então a gente, no momento que viu toda essa situação, a gente vai passar o maior tempo possível na praia. Além do humor, outro aspecto importante para lidarmos com perrengues desse tipo é termos consciência de que não controlamos as inúmeras variáveis da realidade. É aquilo. Por mais cuidadoso que você seja, sempre pode ter algo fora do seu controle para atrapalhar tudo. Na história de Capistrano, por exemplo, não tinha como ela controlar o trânsito ou a chuva no último dia de praia. Resta a nós saber lidar com isso também. A gente controla muito pouco das variáveis, né, que nos determinam, né? E não são variáveis que simplesmente existem por aí. Elas têm impacto e consequência direta sobre a nossa vida. Então, na medida em que a gente percebe que a gente não consegue controlar tudo e que a gente tem que ter uma certa tolerância, eu chamo de um espaço para o imprevisto. Isso também é um traço de personalidade muito favorecedor de aprender com a experiência.
Se uma aventura é definida por situações de risco ou pela superação de obstáculos, o brasileiro pode ser considerado um grande aventureiro, justamente por lidar com adversidades mesmo no lazer. Os desafios enfrentados pelos brasileiros têm origens distintas, podendo ser inevitáveis, como aqueles relacionados à segurança pública e fenômenos da natureza, ou fruto do improviso, quando se tenta fazer as coisas com os recursos disponíveis. Às vezes, o brasileiro se coloca em situações de aventura por um excesso de confiança, quando tem aquele sentimento de que a situação não tem como dar errado, mesmo que, objetivamente, os fatos digam o contrário. Porque é assim que eu faço com tudo na minha vida. Mas vai dar ruim, mas eu vou continuar. Em vários outros momentos também falava que ia dar ruim. E deu ruim, e eu continuei porque a vida consiste em viver perigosamente. Por mais aventurescas que essas histórias e tantas outras pareçam ser, elas evidenciam graves problemas da sociedade brasileira: a desigualdade social e a falta de recursos. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. O problema é que existem limões que são muito amargos, né? Porque furar o pneu e quebrar o motor é o mínimo que pode acontecer com a gente. A gente precisa ter condição de moradia, a gente precisa ter trabalho, a gente precisa ganhar bem, a gente precisa ter boa condição de transporte, mobilidade, a gente precisa ter condição, né, de transformar nossas experiências e aprender com as experiências. Mas mesmo quando problemas bem mais sérios, como a segurança pública, batem na porta, é possível achar casos do brasileiro dando seu jeito para driblar os perrengues da vida real. Esse é o caso de Bruno Martinelli, que nos contou sobre a vez em que foi dar uns amassos com a namorada em um beco e acabou sendo vítima de um assalto, no mínimo, curioso. A gente queria se beijar. Tava escuro, né? Tipo, sei lá, deve ser 1 da manhã. E aí quando eu ouvi clec, né? Aí ele falou, vira, eu queria me matar aqui, né? Aí ele falou, dá aí tudo que vocês têm, né? Aí pegamos o celular, a carteira. Aí no celular ele falou assim, pode pegar o chip de volta. Tipo, eu fiquei assim, o cara tá até devolvendo o chip. Eu falei, será que eu posso pegar o micro SD? Ele falou assim, pega o cartão aí, pega. Aí ele continuou ali falando com a gente. Ele, eu sou rimador. Aí eu também trabalho com cultura, eu sou rimador. Eu falei, mas eu tô desempregado, tenho criança, tenho que pagar aluguel. E aí, nisso, ele começou a criar uma empatia com a gente, né? Contando a história dele, porque ele tava fazendo isso, né? Eu já não sabia mais se eu tava sendo roubado, se eu tava trocando ideia com um cara na viela. Aí, na hora de meio de ir embora, assim, ele catou e começou a fazer uma rima, assim, né? Ele falou assim, Bruno, meu irmão, desculpa aí, eu sou ladrão. E ele ainda falou que a gente tinha como voltar para casa, né? Foi uma questão importante. Eu falei, não, eu tenho um bilhete único aqui, tem tudo e tal. Eu tava assim, tão brother dele que eu queria abraçar ele assim, na hora de ir embora. Diferentemente das histórias que contamos antes, a Odisseia Urbana de Bruno é um exemplo de perrengue que foge do controle. Mas no final, todas essas histórias têm uma coisa em comum: o improviso para se livrar dos problemas do dia a dia. Encarar os acontecimentos adversos como uma aventura é uma alternativa dos brasileiros para ganhar certa leveza. Mas isso não quer dizer que essa reinterpretação de fatos negativos seja uma forma de alienação sobre sua realidade. É, de fato, uma maneira de superar as dificuldades impostas por ela. Não significa que com essa piada a realidade dura vai ser transformada, mas é uma válvula de escape. A gente ri e a gente se alivia um pouco. Eu tenho a teoria que quando a gente tá no caos, no problema, a gente se aproveita do problema e faz piada. Senão complica tudo, gente. Senão não dá pra viver, não.